Eu sabia que ela ia se dar bem, porque é muito inteligente. Que ela tem muita paciência para ensinar, sabe? Os detalhes, as coisas. Fornecia pra gente grande, você entendeu? Para as lojas grandes. E ela sempre teve um olhar muito empreendedor, de ver possibilidades aonde pessoas não enxergam. A primeira queda que eu tive, a casa que meu sogro tinha me dado, eu vendi. Porque a dívida é igual uma bola de neve, principalmente com a agiota, com o banco, aquilo vai crescendo, crescendo. Consegue um visto e o resto você deixa por nossa conta. Eu nasci no município de Águas da Prata, estado de São Paulo, uma fazenda lá. De lá, meus pais mudaram para Minas Gerais, no município de Caldas. Tem 4 irmãos. Era eu, a Cleusa, o Carlinhos e a Rita. Pai e minha mãe trabalhavam no sítio, que a gente tinha um sítio, eles tinham plantação de batata, eles saíam todo dia trabalhar. Pai, ele sempre foi assim, empreendedor, ele comprava e vendia, montou tipo um armazém que vendia de tudo, sabe? Então eles iam trabalhar, ele com a minha mãe, quem tomava conta da venda era eu. Eu não lembro da minha infância com a Tê, porque ela estudava fora. Quando eu entrei, quando eu fui estudar, ela não tinha voltado para casa ainda. Porque eu estudei no bairro que a gente morava, e ela estudou em São João da Boa Vista. Eu lembro de uma briga que eu dei com ela, porque nós não combinávamos, porque eu dei uma vassourada aqui, canhei a perna dela daqui até. Por que você deu uma vassourada nela? Porque ela era chata. Gente, eu tinha 7 anos, eu já trabalhava na venda, você acredita? Quando chegava à tarde, por exemplo, vinha aquele... Porque além da venda, meu pai ainda tinha um time de futebol lá, e tinha campo de futebol no nosso sítio. Ele tomava conta. Então, quando chegava à tarde, sabe aqueles homens vinham tudo bater papo e na venda, e ficava criançada. Ela cuidava? E eu... Porque na realidade sobrava tudo pra minha vida. Eu tinha 7 anos, cortava fumo, vendia pinga, você entendeu? Eu era tão pequenininha que lá era aquele... Não vou botar isso aí, era fumo de rolo. Não sei se você já viu falar isso, que antigamente tinha esse tipo de coisa. Lá não prosseguiu no estudo. Meu pai queria, meus tios, que ela estava em São João, o único lugar, ela não quis de jeito nenhum. Ela foi aprender a costurar. Costurava para as pessoas do bairro dali, você entendeu? Fez tudo enxoval, só que ela já começou a namorar, casou com 16 anos. Aí casou, foi embora, né, bem? Aprendi a costurar com 13 anos. Fui para Campestrinho, uma conhecida da gente, e lá eu fiquei 40 dias. Com 40 dias eu vim embora costurando, tá? Tinha uma clientela fora de série. Não, e porque naquela época também quase não tinha roupa pronta, né? Era tudo mandado fazer, né? E era um sucesso as roupas dela. Você precisa de ver que costureira que ela é. Você precisa de ver que graça. Nossa, aí sim. Ela cobrava, nossa. Cobrava o mínimo, né? Porque ela era muito bondosa. Eu ia falar, ela era igual a Dona Tê, ela era... Eu casei com 16 anos. Menina, eu casei em janeiro de 63. Eu fui viver com meu marido, moramos em Pocinhos. 64 veio o primeiro filho. 65 veio o segundo. Depois, em 67, veio o outro. E aí, por frente, eu sei que eu tenho 5 filhos. Já não sei nem a data. Nesse intervalo, eu tinha um problema, né? Eu tinha muita hemorragia. E os médicos queriam me operar. Eu falei, não vou operar, preciso ter uma menina. Pois não é que eu engravidei e veio a Luciana? É Nelson Júnior, Newton César, que faleceu aqui, Nivaldo, Nilson e Luciana. Para mim, ela era como se fosse minha mãe também, né? E a minha irmã sempre foi uma pessoa muito boa, mas muito rígida com os filhos. E eu era uma criança também. Na minha infância, quando eu estava no primário, todas as férias eu ia para lá, porque nós morávamos em cidades diferentes. Ela morava em Minas Gerais e nós morávamos em São Paulo. Ela batia. E aí, quando a gente fazia alguma arte, com medo de apanhar, que senão a gente ia apanhar, a gente esperava o marido dela chegar e entrávamos junto com ele. E aí a gente estava livre das broncas. Toda a vida costurei. Sabe quando você costura para fora? Pega a costura dos outros para fazer?
Toda a minha casa era cheia de gente que levava as costuras para mim fazer. Eu tenho uma amiga, que é, por sinal, é minha cunhada, que é a madrinha da Luciana. Um dia ela falou para mim assim: ô Tê, você é tão inteligente, compra uma máquina. Eu virei e falei para ela assim, falei, ai, Elza do céu, eu tenho medo de voltar aquela labuta minha de quando eu costurava. Nessa época, eu acho que ela já havia mudado para a cidade. Foi que ela comprou essa máquina de tricô, né? Eu sempre gostei de ajudar e a querer aprender, entendeu? Fazia tricô também, aprendi até com ela fazer tricô. E ela é uma pessoa que ela tem muita paciência para ensinar, sabe? Os detalhes, e eu aprendi também a fazer tricô com ela. Nós morávamos no sítio, né? E o meu irmão falou que ela estava precisando de umas pessoas para trabalhar. E aí ela foi até o sítio para recrutar, né, a gente para ir trabalhar para ela. Esse mesmo ela me contratou, eu e uma outra irmã minha. Quando ela foi lá buscar a gente, assim, conversar com a minha mãe, né, no caso, para a gente trabalhar com ela, a minha mãe falou assim para ela, será que isso vai dar certo? Ela lembra disso até hoje. Começou a ganhar muito dinheiro. Fornecia pra gente grande, você entendeu? Para as lojas grandes. Era muita coisa, eles não davam conta. Tinha gente de fora comprar. Por causa de ser Poços de Caldas, você precisa de ver uma coisa. Aí foi aonde ela contratou. Nossa, acho que teve uma época que ela teve mais de uns quase 10 funcionários, você entendeu? Eles faziam, confeccionavam e depois iam para essa feira no domingo. A demanda é muito grande, porque lá é uma cidade turística. E ela sempre teve um olhar muito empreendedor, de ver possibilidades onde pessoas não enxergam. Então, ela colocava as meninas. Eu acho que ela deveria ter uns 2 ou 3 hotéis, onde as meninas iam e eles deixavam eles expor por uma banca, né? Com as malhas. E as roupas dela, a minha irmã sempre foi muito criativa, porque ela sempre que criou os designs dela. Ela fazia coisas diferentes, sabe? A criatividade dela sempre foi excelente. Por ela ser mais velha, eu e minha outra irmã, que todas as qualidades do meu pai com a minha mãe foram todas para ela. E nós ficamos sem nada. Você sabe que no Brasil tem as crises, né, filho? Aí eu fazia tricô, vendia muito. Nisso, meu filho, entrou a malharia de Monte Sião. Aí deu aquela queda para nós. E enchendo os comércios, tudo, então o meu negócio foi caindo, né? A primeira queda que eu tive, a casa que meu sogro tinha me dado, eu vendi. Do sítio? Não, era outra casa. Outra casa? Eu vendi. Inclusive, eu já insisti para comprar e eles não vendem. Vendi para um vizinho meu. Aí eu falei, não, agora não posso vender nada. Aí o que eu falei? Eu conversei com Deus, falei, olha aqui. Agora eu não vendo mais nem um palmo de terra. Eu já vendi o que tinha que vender. Agora eu vou dar um jeito. Eu morro de vontade de ir para os Estados Unidos. Ela quebrou e aí ela começou a emprestar dinheiro de banco, de agiota, para ver se ela conseguia continuar com o trabalho. E você sabe que a dívida é igual uma bola de neve, principalmente com a agiota, com o banco, aquilo vai crescendo, crescendo. Então a única solução dela era o quê para sair daquilo? Vir para os Estados Unidos. Nós estávamos lá na feira, né? E eu ajudando ela a desmontar toda aquela barraca. Ela levou a mão assim na cabeça e falou assim, meu Deus, eu não sei o que eu vou fazer amanhã. Eu falei, por quê, Tê? E aí ela falou assim, e amanhã eu tenho que cobrir um cheque grande. Ela só não falou o valor. Eu falei, Tê, larga a mão disso. Isso aqui não dá mais. Menino, naquela semana eu tô no caminho no centro da cidade, a cidade pequenininha, fazendo uma caminhada, e encontrei com um parente do meu marido. O que você tá fazendo aqui até hoje? Eu virei para ele assim, meu filho, o que eu vou fazer? Eu preciso ir, mas o que eu faço? Consegue um visto e o resto você deixa por nossa conta.
E nessas alturas, o meu filho mais velho, com a Silvana, já morava no Rio. Aí eu fui pra casa deles e de lá ela me levou no consulado. Aí quando foi no outro dia de pegar o passaporte, quando ela me viu, ela falou assim, sogra, você conseguiu? Eu falei, mas como? Ela falou, não, você conseguiu, teu passaporte ficou lá? Eu falei, ficou. Aí quando foi outro dia, ela falou assim, agora você tem que ir lá buscar o passaporte. E como é que eu vou? Aí ela virou e falou assim, nossa sogra. Falei, bom, se eu tô indo para os Estados Unidos, eu tenho que me virar aqui, né? Eu sei que eu fui pro consulado sozinha, peguei ônibus, voltei e fiz certinho. Primeira vez no Rio de Janeiro. Naquela época não tinha GPS. Não, imagina, não tinha nada, não tinha telefone, não tinha nada. Não tinha celular, não tinha nada. Todos apoiaram, tá? Inclusive o marido, que não estava muito assim, mas não teve opção, tá? Imagina, nem pensava que ela estava velha. Já não tava, nessa época a gente achava que estava muito nova. Ela estava toda telectec. Verdade. Nossa, uma graça, uma disposição, sabe? Eu sabia que ela ia se dar bem, porque é muito inteligente, tá? E esforçada também em trabalhar, né?